Criando Bebês Felizes. Capítulo 1. Amor ou dinheiro? Muitos leitores vão ler este livro com um propósito específico: buscar ajuda para decidir se ou quando pôr seu bebê ou filho com menos de 3 anos num berçário, creche ou escola maternal. Nos próximos capítulos, de maneira simples e objetiva, pretendo fornecer a melhor informação atual sobre o assunto. Também investigo as opções que outros pais estão seguindo e seus motivos, e explico em linguagem isenta de jargão os resultados de diversos estudos novos e inovadores, tanto no Reino Unido como no exterior, que durante alguns anos pesquisaram se milhares de crianças foram prejudicadas pelas longas e precoces horas passadas em berçários, creches e escolas maternais. A resposta, como se pode supor, é sim. Muitas vezes elas foram vítimas de efeitos nocivos, mas nem sempre. Sob certas circunstâncias e quando as crianças atingem a idade correta, os jardins de infância, ou melhor ainda, as pré-escolas, podem ser um fator positivo. Vou detalhar quais são essas circunstâncias e essa idade. Para ajudá-la a tomar essa decisão, darei um passo adiante e explicarei as últimas descobertas sobre o desenvolvimento do cérebro de um bebê, como ele aprende a amar e a pensar e como se sente calmo e flexível em relação ao mundo. Depois você avaliará o papel que um pai afetuoso pode desempenhar e como é difícil para as pessoas que não ficam próximas dos filhos provê-los de afeto. Nos últimos 10 anos, estudiosos constataram que o cérebro do bebê, nos 2 primeiros anos de vida, desenvolve estruturas novas e completas em resposta ao amor, ao afeto e à regularidade dos cuidados. Se esse amor profundo não for dado no momento certo, essas áreas cerebrais não se desenvolverão adequadamente e, em consequência, a criança talvez nunca alcance certas capacidades e dimensões humanas. Talvez essa seja a mensagem crucial deste livro. Crianças que crescem sem cuidado afetivo suficiente não se transformam em seres humanos plenos. Trata-se de uma informação chocante que levou os governos em todo o mundo a dar maior atenção às necessidades das famílias jovens. Confirma o que a maioria de nós sempre sentiu, mas nem sempre demonstrou. Amor, paciência e apoio dispensados aos recém-nascidos não são um luxo, mas sim nutrientes vitais que devemos suprir. Minha esperança é que esse conhecimento o fortaleça a seguir seu coração e não os slogans vazios de publicitários, governos, empregadores e outras forças sociais ao seu redor. Ao terminar de ler este livro, você estará bem informado para tomar as melhores decisões para seu bebê ou filho com menos de 3 anos, para saber por que lançar mão delas e para sentir uma paz e uma força reais de estar fazendo o que é certo. Delivery matinal. Um pouco após as 7 horas da manhã, estou fazendo uma corrida matinal em uma cidade que estou visitando por alguns dias. Depois de pegar uma rua secundária bem arborizada para escapar do barulho e da poluição do tráfego, deparo-me com uma escola maternal um tanto granfina, situada atrás de uma grande cerca. Uma placa informa que oferece oportunidade de aprendizado precoce para recém-nascidos até crianças com menos de 5 anos. Paro por um instante para ler a placa, reparando no horário de funcionamento, das 7 às 19 horas, de segunda a sexta. Subitamente, assusto-me com o som de pneus derrapando no cascalho. Um enorme utilitário, com tração nas 4 rodas, sobe no meio-fio da calçada, parando a poucos centímetros do lugar em que estou, tão perto que tenho que dar um salto para trás. Uma parada abrupta, fazendo todo o veículo balançar sobre a suspensão. Um homem carrancudo, bem vestido, sai rapidamente do carro. Fecha com força a porta, anda a passos largos ao redor do veículo, tira um fardo do assento traseiro. Consigo vislumbrar um rostinho de bebê. Um homem atravessa o portão, à prova de crianças, e entra na escola. Reaparece em menos de 1 minuto. Sem o fardo, entra no carro e sai cantando os pneus. Foi como sacar dinheiro num caixa automático. Talvez ele esteja num dia ruim. Espero que assim seja, e não apenas mais uma manhã igual às outras. No entanto, em qualquer caso, odiaria ser aquele bebê. Qual é a sua liberdade de escolha? Vamos fazer algumas suposições a seu respeito. Primeiro, você é um adulto independente com algum controle sobre a maneira pela qual leva a sua vida. Além disso, você é pai ou mãe, ou está perto de se tornar um. Assim, suas escolhas terão um efeito duplo, vão influenciar tanto sua vida quanto a de seu filho.
A maioria de nós, se você dedicar algum tempo para pensar sobre isso, considera tal situação um tanto assustadora, mas é inevitável e melhor enfrentá-la de maneira direta. Você pode estar em pânico, mas isso não ajudará. A vida passa rápido e poucas vezes foi tão confusa. Se você não quiser ser arrastado por ela, será muito importante afastar-se de vez em quando para fazer distinção entre o que você realmente pensa e sente e as pressões e expectativas originárias daqueles ao seu redor. Atualmente, a maioria das pessoas considera-se livre. Elas acham que podem tomar decisões por si mesmas, das menos importantes até as principais. O que comer no almoço, que roupas comprar e usar, onde morar, que profissão escolher, ter ou não ter filhos e como criá-los. A opção entre permanecer em casa ou voltar ao trabalho enquanto os filhos são muito pequenos deveria ser livre. No entanto, é nesse caso que você começa a se perguntar se sua vida é realmente tão livre quanto você imagina. Nenhum de nós faz escolhas num vácuo. Existem pressões sociais, necessidades econômicas, atitudes e expectativas da família e dos amigos. No ponto mais alto estão situadas as manipulações econômicas dos governos e dos empregadores, além de todo o espetáculo circense veiculado pelos meios de comunicação de massa, dizendo como devemos viver. Todos esses elementos misturam-se e fazem você achar que não há outro caminho possível. No entanto, sempre há escolha. Como alguém que nada num rio, se você sabe a direção da correnteza, pode nadar a favor dela, contra ela, através dela, ou decidir que aquele rio não é para você. Nos últimos anos, a vida mudou muito. Mantendo a analogia do rio por um momento, nas últimas décadas, o córrego calmo transformou-se numa corredeira turbulenta. Se há 50 anos uma pessoa caísse no sono e só acordasse hoje, ficaria perplexa com as mudanças. A princípio, talvez tudo parecesse estupendo. Telefones celulares, viagens aéreas baratas, antibióticos, TVs de plasma e assim por diante. No entanto, rapidamente a pessoa perceberia alguma coisa menos agradável, e a velocidade da vida e a pressão sobre elas estariam no centro disso. Na atualidade, as pessoas são mais saudáveis e mais ricas, porém não são mais felizes, ou pouco menos felizes, do que em épocas anteriores. O que houve? Com muita frequência escutamos a palavra globalização. Raramente percebemos suas implicações para os indivíduos. Certo dia, nos últimos 10 anos, um punhado de pessoas tímidas e de pele morena saiu perambulando de uma floresta tropical e recebeu algumas bugigangas sem valor. Os últimos seres humanos do planeta, enfim, passaram a integrar a economia global. Com a queda do comunismo e empresas maiores e mais poderosas do que a maioria dos governos, montou-se o espaço para a corrida mundial pelo dinheiro. O monstruoso polvo do comércio exterior situa-se nas costas da humanidade, ditando os termos. Somos todos parte dessa máquina, ou devemos ser. No interior dela, apenas duas atividades realmente têm importância: ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Somente essas duas ações parecem merecer respeito, fazendo você se sentir incluído e digno de valor. De modo trágico, transformaram-se nos pilares centrais da sociedade. As facetas da vida que não podem ser mensuradas em dólares, euros, libras, esterlinas e outras moedas realmente não contam e são postas de lado. Amizade, paz de espírito, bondade, amor, criatividade, natureza, humor, espiritualidade e alegria não podem ser facilmente embaladas e compradas ou vendidas. Assim, desaparecem para longe dos olhos. Há outra consequência, talvez pior, em relação à vida associada a ganhar e gastar. Não apenas certas atividades como andar pela praia ou conversar com o vizinho estão desaparecendo, como também determinados tipos de pessoas estão saindo de vista. Os muito idosos e os muito jovens, os deficientes físicos e mentais, os obtusos, os doentes e os mentalmente diferentes não têm valor no mundo de ganhar e gastar dinheiro. São inconveniências a serem administradas, são escondidas e empurradas para debaixo do tapete. Você também é afetado por tudo isso. Se não estiver envolvido no negócio de ganhar e gastar, por exemplo, no caso de decidir como pai ou mãe permanecer em casa durante certo tempo para cuidar do seu bebê, provavelmente você se sentirá um tanto perdido, um pouco à margem do mundo. Um bocado inútil e desvalorizado. Essa situação é terrivelmente desumana e insustentável, por isso é importante que a enfrentemos. Nossa grande arma é a escolha.
Com base numa ideia pessoal de valores, o que importa mais? Assim, quero propor aqui uma clara e explícita assertiva do valor. Não há nada mais importante na vida do que o relacionamento com outros seres humanos. Se você concorda com isso, então essa assertiva prevê um padrão e uma bússola para cada minuto da sua vida. Embora o mundo ao nosso redor nos dê implacavelmente milhares de vezes por dia a mensagem tóxica e bizarra: você é o que você tem. Gostaria de oferecer um ethos diverso, um modo diferente de mensurar o valor e a identidade do homem. Nós somos quem nós amamos. A família, a comunidade, a amizade e o amor importam muito mais do que qualquer coisa que possamos ter e gastar. Também trazem mais felicidade. As relações humanas nos criam, nos alimentam, nos desenvolvem e nos definem. Além disso, o relacionamento mais importante e mais duradouro é o que temos com nossos bebês e filhos. A maioria das pessoas se apressaria em concordar com isso. Isso é com frequência dito pelos políticos. Mas o problema é que a retórica está em desacordo com a maneira pela qual somos motivados a viver. A realidade é que vivemos cada vez mais sozinhos. Assistimos o vizinho na TV em vez de conversarmos com os vizinhos de verdade. Temos muita dificuldade de manter os casamentos. Na atualidade, diversas pessoas de todas as idades vivem sozinhas. Raramente as famílias ampliadas, que incluem avós e primos, se reúnem. Os idosos ficam distantes, praticamente encarcerados, em guetos de aposentados, clínicas de repousos e asilos. Desistimos das pessoas, a não ser daquelas em um nível inferior, amizades casuais e eventos sociais permutáveis com facilidade. Compramos música em vez de compormos, colocamos o shopping center no lugar da socialização, a TV no lugar da conversa, a comida no lugar do sexo e ficamos espantados por nos sentirmos tão insatisfeitos. Turistas de países subdesenvolvidos ficam chocados com o que vem. Veja essas pessoas, sussurram uns aos outros. Eles são tão ricos, mas poucas vezes sorriem. Independentemente da quantidade de bens fulgurantes que temos, da quantidade de artigos de luxo que consumimos, da quantidade de férias e de experiências que damos a nós mesmos, raramente encontramos a felicidade ou a paz. Em que ponto nossas crianças se encaixam? É previsível que as crianças não se encaixem de maneira satisfatória no mundo moderno que evita a intimidade. O maravilhoso filme Um Grande Garoto exemplifica muito bem essa situação. O anti-herói, interpretado por Hugh Grant, é um consumidor rematado, muito rico, não precisa trabalhar e se cerca de brinquedos e divertimentos dispendiosos. Fica muito irritado com a entrada súbita e inconveniente de uma criança de verdade em sua vida, junto com a mãe mentalmente desequilibrada que logo tenta se suicidar. Toda a trama envolve sua descoberta de uma satisfação mais profunda, que apenas pode provir de pessoas, por mais que compliquem sua vida. As crianças são inconvenientes, confusas, demandam tempo, não funcionam de acordo com uma tabela de horários. O dinheiro não conserta o que está errado com elas. Assim como tocar um instrumento, cuidar de um jardim ou aprender a pintar, criar filhos também exige anos de prática. No entanto, ao mesmo tempo, há um saldo muito positivo na vida das pessoas que amam suas crianças. Além disso, como aquele casal entre os 5 casais que lutam contra a infertilidade pode testemunhar, filhos são um privilégio extraordinário. Nenhuma pessoa jamais surtirá tanto efeito sobre nós ou será tão afetada por nós quanto os filhos que criamos. Frequentemente, eles nos tocam com mais profundidade do que o marido, a mulher ou um parceiro. Quando morremos, apenas alguns amigos vão se lembrar de nós, mas a felicidade e a contribuição de nossos filhos para o mundo serão o resultado direto de nossos esforços. Vivemos vívida e ativamente em suas memórias e seremos grande parte do que eles transmitirão para os filhos deles. Raramente a vida nos dará uma oportunidade tão grande de estragar tudo. Ou tamanha oportunidade de diversão, alegrias e orgulho. Como a infância mudou. A invenção dos berçários, das creches, das escolas maternais, das babás e das amas é uma necessidade absoluta do nosso admirável mundo novo de vida apressada e de cuidados paternos e maternos à distância. Hoje em dia, pode-se ser pai ou mãe sem ser pai ou mãe. Essas instituições são uma iniciativa
quer motivada por idealismo ou por cobiça empresarial, para integrar nossas crianças confusas e carentes ao novo sistema econômico, enquanto ao mesmo tempo garantem-nos que isso é bom para elas nos âmbitos social e educacional. As imagens de berçários, creches e escolas maternais são divulgadas de maneira tão inteligente que os pais começam a achar que não são tão bons para seus recém-nascidos e filhos com menos de 3 anos como os profissionais. Ignora-se o fato de que esses profissionais talvez sejam adolescentes e jovens de 20 e poucos anos, ex-alunos medíocres com qualificações mínimas que simplesmente estão exercendo essa função ao acaso. O ponto principal, quase nunca mencionado, relativo ao berçário, à creche e à escola maternal, é que nossos filhos serão cuidados por atacado, numa proporção de 5 a 8 crianças para um profissional, em comparação à proporção em casa de 1 para 1. Exatamente como um fast food no McDonald's, podemos desfrutar da conveniência dos cuidados de crianças rápidas, produzidos em massa e já prontos para consumo. Naturalmente, isso é um bocado cínico. Na prática, muitos pais especialistas buscam analisar intensamente motivações e atitudes em desenvolvimento infantil. Há muita confusão e informações bastante conflitantes sobre se o berçário, a creche, a escola maternal são uma boa ideia. Nos últimos 30 anos, o debate a respeito do cuidado de crianças por profissionais recebeu mais cobertura da mídia e mais esforço de pesquisa concentrado do que qualquer outro aspecto da criação infantil. Por algum tempo, os resultados foram duvidosos, mas recentemente essa situação mudou. Surgiram novas respostas que esclareceram os riscos e explicaram o motivo pelo qual esses lugares estão longe do que podemos querer para os nossos filhos. Esses resultados e a dramática história da descoberta de possíveis ameaças constituem o cerne deste livro. De uma vez por todas, poderá ser esclarecida a questão para a qual os pais mais querem resposta. Será que cuidado profissional faz mal ao meu filho? Os resultados podem ser alarmantes para algumas pessoas, mas parecem perfeitamente óbvias para outras. Afinal, estamos despertando para o fato de que algo está errado na maneira como criamos nossos filhos, incluindo a suposição superficial de que o cuidado em grupo, em berçários, creches e escolas maternais, é bom. Como a pesquisa que você está prestes a ler afirma, e como o bom senso também nos diz, esse cuidado não é bom. Longe disso. Embora este livro focalize a decisão do uso de berçários, creches e escolas maternais, suas ramificações vão muito além. Na realidade, discutem diretamente seu modo de viver. A leitura deste livro pode levá-lo a reavaliar seu estilo de vida, onde e como você vive, a profissão que exerce, como gasta o dinheiro e como dispõe do seu precioso tempo. Mesmo se isso levá-lo a fazer apenas pequenas mudanças, ainda assim serão benéficas. No entanto, preste atenção. As informações desta obra virarão de ponta cabeça a vida de alguns leitores e o farão seguir numa direção inteiramente nova. Atualmente, a grande escolha para todos nós se situa entre o amor e o dinheiro. Durante toda a nossa vida, essa opção se manifestará de diversas maneiras, mas na essência sempre se reduzirá à mesma questão. Todos nós precisamos de dinheiro, mas há diferença entre o fato de precisar e o fato de ser tiranizado por essa necessidade. Tudo gira ao redor da ordem em que as coisas são colocadas. A mágica da vida está na fixação das prioridades, ou elas se imporão sobre nós. A pressa, a doença da vida moderna, é inimiga do amor. Se sua escolha é priorizar o amor, então os bens materiais, como eles demandam tempo e o afastam de sua família, poderão vir a significar menos. A comunidade que provê as necessidades, que não podem ser compradas, pode se tornar mais importante. Como tornar uma comunidade melhor, menor dependência, mais envolvimento com os outros e menos propensão a gastar como formas de preencher os espaços vazios de sua alma? Este livro não é capaz de dizer como você deve viver. No entanto, pode fazer uma promessa. No momento em que o amor se tornar a força motora de sua vida, então tudo mudará. Você não vai se arrepender. Em poucas palavras, ganhar e gastar dinheiro tornaram-se mais importante do que cuidar e se comunicar com as pessoas ao nosso redor. O mundo é movido pela ganância e pelo imediatismo. A infância mudou.
com muito menos tempo disponível e menos senso de família ou comunidade. A adoção compulsiva de berçários, creches e escolas maternais para crianças muito pequenas é apenas um sintoma disso. As grandes decisões de sua vida situam-se entre o dinheiro e o amor. Se você priorizar o amor, isso mudará tudo. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe com as pessoas que possam ter esse mesmo interesse, ative o sininho das notificações para você receber os novos vídeos que virão a seguir e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!